Eu tinha começado, Márcio, tinha falado que assim, é um tema bem relevante, né? Que muitas vezes por muito tempo foi negligenciado, né? Porque muitas mulheres sofrem de varizes pélvicas e assim, ficaram sem tratamento durante muito tempo, né? E assim, é importante a gente falar sobre o assunto, porque muitas vezes a pessoa não sabe nem que tem, né? Ou então não desperta para alguns sintomas que tenha e que não chega a pensar e já foi para vários médicos, né? E o próprio colega médico não atentou para isso. Isso é muito frequente na questão das varizes pélvicas, por ser sintomas, muitas vezes inespecíficos, acaba se pensando em várias coisas, mas se esquece de pensar nas varizes pélvicas e ocorre que esse diagnóstico acaba não sendo realizado ou quando é realizado já em estágios bem avançados, onde já existem bastante sequelas, né, na paciente e ela também já tem sofrido durante muito tempo sem um diagnóstico, né? Então é importante que se lembre desse diagnóstico, principalmente ginecologistas, né, que lidam bastante com a mulher e conseguem, muitas vezes, os médicos ultrassonografistas que fazem a ultrassonografia endovaginal, né, excelente método para o diagnóstico inicial, para detectar as varizes pélvicas, e em sendo detectado, ele anotar no laudo, porque às vezes, como o exame é focado, muitas vezes, pedido pelo ginecologista para ver ovários, para ver útero, né? E às vezes o próprio radiologista, o médico ultrassonografista esquece, mesmo ele tendo visto, ele esquece de relatar no laudo e acaba não chamando a atenção para o ginecologista daquela doença. Da mesma forma que também o ultrassonografista ele tem que lembrar de ativamente pesquisar esse achado, que é um achado que muitas vezes não é tão complexo de achar, principalmente quando as varizes são volumosas, são de grande calibre, então é fácil dizer que as varizes estão em torno do útero ali, e é um diagnóstico que frequentemente passa desapercebido. Eu vou pedir eu vou precisar... meu celular está desligando, eu preciso parar de... ele não apagar quando eu paro de teclar nele, só um instante. Tá. Agradecer a presença de todo mundo que está aí com a gente, acompanhando. A live vai ficar salva na página da sociedade. Está de volta? Vamos lá. Pode começar, diga. Eu estava só para a gente não ficar sem... Vamos pincelar um pouquinho, para a gente ilustrar. O que é que a gente começa primeiro? Falando das varizes, já que a gente começou a falar de varizes pélvicas. Isso. Então, as varizes pélvicas, o que são varizes? Primeiro é interessante saber o que são varizes, né? Então, varizes, a definição é a mesma, seja na pelve ou nos membros inferiores, a gente tem a mesma definição. Varizes, as veias, né, que já existem normalmente no corpo dos pacientes, elas podem, com o tempo, sofrer um processo de degeneração. Elas podem começar a dilatar, essas veias elas vão ficar mais dilatadas, com paredes mais frágeis, mais finas. E isso tudo ocorre principalmente porque um dos elementos estruturais da parede da veia, que se chama válvulas, elas começam a ficar incompetentes. Então, o sangue venoso, ele não é impulsionado pelo coração. Na verdade, ele sobe em direção ao coração de maneira passiva. Então, através de movimentos, contrações musculares, né, e com o sangue que vai chegando mais de baixo, ele vai empurrando o sangue que está mais acima e ele vai subindo em direção ao coração. E essas válvulas, elas têm a função de justamente evitar que haja um refluxo, que o sangue, quando vai subindo, e esse sangue para de subir, essa válvula trava o fluxo para que ele não desça, né, e eles falam no sentido unidirecional em direção até a chegada na veia cava e no coração. Então, com a doença das válvulas, às vezes então vão sofrendo desse refluxo, o sangue vai voltando, então vai descendo em direção ao chão, né? Isso pode ocorrer em qualquer veia do corpo, fazendo com que ela vá se dilatando, vá ficando com as paredes finas, e isso é o que chamamos de... ela fica tortuosa também, é muito frequente esse achado, é o que chamamos de varizes.
As varizes pélvicas, então, são as varizes localizadas na pelve, né? Na pelve, que é essa parte mais inferior do abdômen, né? É onde fica, no caso das mulheres, é onde fica o útero, né? Os ovários, né? E a parte mais inferior, assim, o reto, né? Essa se chama região pélvica, a parte mais inferior do abdômen. Essas varizes, elas têm como fator predisponente, as varizes pélvicas, o que chama mais atenção é que ela ocorre com mais frequência em pacientes que já tiveram múltiplas gestações. Isso é o achado mais frequente para essas pacientes. Então, geralmente, são pacientes que tiveram muitos filhos, 2, 3, 4. Quanto mais filhos ela tem, maior a chance de apresentarem varizes pélvicas. Por quê? Porque durante a gestação existe um maior fluxo de sangue para aquela região em torno do útero, e esse aumento de fluxo uterino predispõe à dilatação das veias e à ocorrência de varizes. Então, quanto mais gestações, maior a chance. Existe também a obesidade, também é um fator que predispõe à formação de varizes, não só nas varizes pélvicas, mas em membros inferiores também. E existem fatores anatômicos, são fatores de compressão, que podem aumentar a pressão venosa na região da pelve, e isso faz com que teria uma variação da anatomia do paciente, ele tem uma compressão nas veias que drenam o fluxo de sangue da pelve, e isso pode acarretar dilatação e varizes pélvicas. O quadro clínico das varizes pélvicas, ele é um quadro clínico, como eu tinha falado, muito inespecífico. Ele soma uma série de sintomas para que a gente, juntando todo esse quadro clínico com a história da paciente, a quantidade de gestações dela, e como é que são esses sintomas, que o sintoma piora quando ela fica, é um sintoma que piora quando ela fica muito tempo em pé, ou quando ela está no período menstrual, que é justamente quando existe uma maior dilatação das veias, uma maior congestão. A paciente ela pode ter também uma sensação de peso na pelve, né? É uma sensação de dor e peso na pelve, um cansaço, uma fadiga na pelve. Podem perceber também sintomas chamado de dispareunia, que é dor durante a atividade sexual, também é um sintoma muito achado, já que durante o ato sexual existe um aumento de circulação sanguínea na região genital, e esse aumento de fluxo para essa região aumenta a congestão venosa, e isso aumenta os sintomas das varizes pélvicas. Então, é um sintoma bem específico, mas que você vai juntando história com cada um desses sintomas e a gente vai percebendo isso. Então, são sintomas que são mais importantes no período justamente da menstruação. Ô, Márcio, não. E assim, até chegar no diagnóstico de varizes pélvicas, normalmente as mulheres, né, elas caminham muito, né? Vai para as outras especialidades, tal. Então, assim, como é que as pacientes costumam chegar para você? Normalmente são pacientes que vêm encaminhadas, ou quando é que eu tenho que, além desses sintomas, é claro, mas, por exemplo, toda dor no baixo ventre, toda dor na relação, eu tenho que pensar em varizes pélvicas, eu como paciente, tá? Então, os sintomas pélvicos são muito... A gente vai falar depois de sintomas de mioma também, tem muito disso, desses sintomas aí, também de peso, pode aparecer a dor durante a atividade sexual também. O que chama atenção é que tem mais cólica, né, na parte de mioma. Mas então, os sintomas, eu acho que esses pacientes eles precisariam... Como é que chegam para mim? Eles geralmente vêm triados, eles já vêm com diagnóstico feito, na grande maioria das vezes. Embora, às vezes eu atendo pacientes de primeira vez, que têm queixas em membros inferiores, que é uma coisa que eu não falei ainda, queixas de fadiga em membros inferiores, mas é uma coisa que pode estar associada às varizes pélvicas. Então, ele queixa de muita fadiga nos membros inferiores, mas ele tem uma coisa que ele não sabe, que são as varizes pélvicas. Então, eu já atendi pacientes que têm história também de varizes vulvares, né? Então, durante a gestação, ela desenvolveu varizes vulvares que persistiram após a gestação. Então,
isso chama atenção para ter varizes ali dentro da pelve. Então é muito frequente isso. A gente, inclusive no tratamento, quando a gente está tratando essas varizes pélvicas, às vezes a gente se espanta quando a gente injeta contraste na angiografia numa varize pélvica e a gente espera, o fluxo vai pede para a paciente fazer uma força, né, para baixo, seria uma manobra de Valsalva, e a gente vê aquele fluxo indo em direção à região genital e muitas vezes alcança até a coxa da paciente. Então, é interessante dizer que como as varizes pélvicas podem até desenvolver varizes nos membros inferiores. Os vasculares com frequência vêm no laudo do ultrassom. Do ultrassom Doppler de membro inferior. É muito frequente isso. E eu também, isso me chama muita atenção quando eu vejo o Doppler venoso de membro inferior, que mostra vê essa cena com refluxo, mas não existe refluxo da junção da safena femoral. Então, na verdade, a veia safena está drenando uma incompetência que vem muitas vezes ali da região pélvica, e drena e acaba ficando incompetente por estar recebendo essa incompetência das varizes pélvicas. Então é muito frequente. Quando não existe refluxo da junção safeno-femoral, e a gente vê apenas que após essa junção ocorre uma varize, ocorre uma safena com doença, muito frequentemente existe associação. Inclusive, alguns colegas que fazem o ultrassom Doppler relatam, existe comunicação perineal, ou seja, tem veia, tem varizes vindo da pelve, da região genital, da região perineal, em direção à safena. Isso é muito frequente, é um achado frequente. Então, o sonografista mais experimentado, ele está sempre atento a isso também. Deixa eu te fazer uma pergunta que surgiu aqui agora, e aí a gente já... Vale a pena na pesquisa de varizes pélvicas a avaliação de aneurisma de aorta abdominal? Não. O screening, que seria a triagem para aneurisma de aorta abdominal, ele tem um público muito diferente das varizes pélvicas, né? Completamente diferente. Então, o público para investigar aneurisma de aorta é aquele... Geralmente a investigação deve ser iniciada por volta aí de 60 anos. É mais frequente em pacientes do sexo masculino, né? Então, os aneurismas devem ser investigados em pacientes do sexo masculino e tabagistas. Tá? Isso seria condição fundamental e é obrigatório se investigar, pelo menos com ultrassom simples de abdômen, ultrassom de abdômen total, nesses pacientes acima de 60 anos que já fumaram ou fumam. Né? O fato de eles já terem fumado também predispõe a eles terem essa dilatação da aorta, que pode ser um aneurisma. Nas mulheres, a predisposição para as mulheres, ela também existe, caso ela fume, e tem um fator genético. Essas mulheres, se ela tiver história familiar positiva, as mulheres também devem ser investigadas. Né? Então, se você tem algum parente em primeiro grau, seja o pai, né, ou um irmão mais velho que tem aneurisma, também, mesmo que você não fume, com 60 anos seria a idade ideal para você iniciar a pesquisa com ultrassom de abdômen total, para ver se o diâmetro da aorta está normal. Ok, mas vamos lá, vamos voltar para o nosso tema aí. Perfeito. Bom, a gente falou do quadro clínico e a gente pode falar do tratamento em si, né, também agora. Já existem relatos, muitas vezes anedóticos, sobre outros tratamentos que não o endovascular, que não o que a gente realiza, que é o por cateterismo. Se fala existem tratamentos radicais, esses são mais facilmente realizados, a gente vê alguns casos sendo realizados até no nosso meio, mas são muito agressivos. Por exemplo, existem indicações, alguns médicos acabam indicando histerectomia, para que durante a remoção do útero ele acabe fazendo a ligadura das varizes pélvicas. Isso não deixa de ser um tratamento, mas é um tratamento altamente agressivo para uma doença que está só nas veias e você acabar tirando o útero. Só para a gente assim, né, simplificar um pouquinho, essa ligadura, no caso, seria a gente amarrar, né? Amarrar essas veias, né? Essas veias. Seria interromper o fluxo, a gente ligaria com fio de sutura, interromperia ele e cortaria no meio para não sangrar, né? Então ele interromperia o fluxo nessas veias.
Isso seria possível de fazer durante a retirada do útero com uma cirurgia de esterectomia, que seria a retirada cirúrgica do útero. Mas isso seria, para mim, a última opção. Mas existem relatos de outras técnicas, que seria a ligadura apenas uma veia ovariana, que seria uma das causas de refluxo para as varizes pélvicas, isso por videolaparoscopia. O problema é que muito pouca gente está habilitada e realiza esse tipo de tratamento por videolaparoscopia. Um tratamento que realmente porque por videolaparoscopia, inclusive, é muito agressivo. Você tem que fazer uma anestesia geral, né? A recuperação é muito pior do que se tem hoje com a endovascular. Então, como é que a gente faz o tratamento? Na verdade, é o que tem hoje, o que é mais realizado para as varizes pélvicas. É o tratamento endovascular. Como é que é feito isso? Então, a gente entra no sistema venoso, através de uma punção com uma agulha, né? E através dessa punção, a gente consegue colocar um introdutor. O introdutor nada mais é como um canudo, que é a porta de entrada ali para o sistema venoso, para as veias do corpo. E a partir dali a gente pode navegar por todas as veias do corpo. Então a gente vai em direção, geralmente a gente faz pela virilha, mas pode ser feito pela veia jugular, por uma veia do braço. O meu acesso preferido é realmente a veia femoral. Então a gente, pela veia femoral, na virilha, a gente consegue acessar todas as varizes pélvicas. A gente navega, usualmente avalia a circulação das veias hipogástricas na pelve, as veias ilíacas internas. Avalia se tem refluxo ali. Avalia o estudo completo, tem que ser feito no caso de varizes pélvicas. Então avalia essas veias hipogástricas, avalia se existe compressão da veia ilíaca esquerda, que seria aquela síndrome, seria o responsável pela síndrome de Coxa, né, caso haja compressão dessa veia ilíaca esquerda. Raramente a ilíaca direita pode estar comprimida, é uma variação menos frequente, mas pode também estar comprimida. E também avaliamos a veia renal esquerda, que pode estar comprimida e provocar também, através da veia ovariana, varizes pélvicas, seria a quebra-nós. E aí a gente entra nas veias ovarianas, na direita e na esquerda, para olhar se existe refluxo. Às vezes não existe compressão da veia renal, mas existe refluxo nas veias ovarianas de maneira primária, só nas veias ovarianas. Então a gente avalia essas veias, se elas estão dilatadas, se elas estão com refluxo, precisam ser tratadas também. Então, usualmente, a gente entra pelas veias ovarianas, desce com o catéter até a pelve, faz uma angiografia, emboliza, geralmente vou mais distal possível, mais profundo possível, embolizo com polidocanol, com espuma, né, uma coisa bem difundida hoje para tratamento de varizes. Uso polidocanol para tratar essas varizes pélvicas menores, e as varizes pélvicas maiores e a veia ovariana eu embolizo com molas. Seria realmente molas, igual a mola normal, só que é uma mola que induz a obstrução, né, a trombose da veia ovariana, dessas varizes pélvicas que são mais calibrosas, evitando que passe esse fluxo que seria para subir em direção ao coração, e ele acaba descendo e gerando aqueles sintomas de peso, de fadiga, de dor no baixo ventre da paciente. Então, a gente obstruindo essa circulação que está doente, a gente consegue melhorar os sintomas da paciente com assistência bem alta. E isso precisa de anestesia geral, Márcio? Isso aí é uma pergunta aqui de Micaele. O tratamento é feito com anestesia local, só no local do furo, que a gente faz uma anestesia, um botãozinho de anestésico local. E para o conforto da paciente, a gente costuma sedar, né? Se for uma paciente que queira ficar acordada, seja uma pessoa que tem um controle, gosta de ficar acordada, observar, acompanhar até o procedimento na tela, não tem problema nenhum. Mas, usualmente, a gente faz uma sedação para o paciente ficar mais confortável, fica dormindo ali um pouquinho, enquanto a gente faz o procedimento. Então, a gente troca um furinho na virilha por um corte na barriga ou vários furos com anestesia geral, não é isso? Exatamente. E o paciente vai para casa no mesmo dia? É um procedimento que pode ser ambulatorial. Ele interna, faz day clinic, no caso, né? Day hospital. Ele interna, faz o procedimento e pode ter alta no mesmo dia. Certo. E aí, quais são as orientações pós-procedimento? O que é que o paciente ele não pode fazer depois do procedimento?
Perfeito. O paciente fica com curativo compressivo durante 3 horas, depois ele pode remover esse curativo compressivo. Eu oriento a evitar esforço físico durante 5 dias. 5 dias sem estar se abaixando, se agachando ou pegando peso, fazendo atividade física, seriam 5 dias. Ele pode trabalhar, normalmente. No dia seguinte ele já pode trabalhar. Mas é importante que ele não faça esforço físico, justamente para não gerar manobra de Valsalva, aquela força que você faz com a barriga. Por que isso? Quando se faz essa manobra de forçar, né, fazer aquela força para baixo, aquela força no abdômen, você aumenta o diâmetro das veias, né? Então, existe o risco potencial de embolização das molas, né? Isso é pouco frequente. Por quê? Porque logo após a embolização existe formação de coágulos e aquela mola começa a ficar meio que aderida ali. Mas existe o risco, nos primeiros dias de um esforço mais vigoroso, essas molas possam migrar junto com o fluxo. Então, isso para ser evitado, a gente pede que o paciente faça um repouso relativo naqueles primeiros dias. Certo. Joia. Pode ir seguindo aí. Bom, essas molas, elas ficam lá em definitivo, tá? Então, é importante que o paciente saiba que quando for fazer um raio-x, uma tomografia, isso vai ser relatado. Vai aparecer. Vai aparecer na tomografia, no raio-x, sempre, né? Então, ela tem que estar ciente, eu tenho que explicar para ela, vou fazer algum exame de imagem, vai ser visível aquilo ali, né? Aquela obstrução das varizes, né? Mas nada que vá atrapalhá-la na vida dela. Ô, Márcio, e a chance de recidiva disso? Porque a gente sabe que o tratamento de varizes dos membros inferiores com espuma, por exemplo, a gente tem uma taxa de recidiva, de recanalização, né? Que é uma taxa importante e que isso deve ser conversado com o paciente, deve ser explicado para que seja um tratamento de decisão, com a decisão conjunta, né? Qual é a taxa de recidiva nas varizes pélvicas? Sempre você usa mola e polidocanol ou... Sempre. Certo. Sempre uso mola e polidocanol. E no caso que existe compressão venosa, os stents, né? Para poder expandir. Certo. Esse número exatamente eu não tenho, mas a gente sempre informa que existe a possibilidade. Veja, qual o cuidado que a gente tem? A gente tem que embolizar todos os colaterais. Às vezes a veia ovariana, por exemplo, ela tem mais de uma. Então tem um tronco principal, mas tem os seus ramos. Então você tem que embolizar todos eles, todas essas tributárias, porque senão você vai manter uma e vai manter o fluxo e o refluxo e isso vai recidivar. Seria realmente uma recidiva. E o que é mais frequente é que outras varizes, existem outras veias no corpo, né? É isso que eu sempre falo. Como existem outras veias normais no corpo, ao longo do tempo, se a paciente tiver novas gestações, ele pode vir a desenvolver novas varizes. Né? Porque varizes nada mais é do que uma veia que estava normal e ficou doente. E nada impede também de se fazer o procedimento no segundo momento, outra vez, né? Nada impede porque é um procedimento pouco agressivo, você pode repetir quantas vezes forem necessárias, né? E o fato de você ter feito um tratamento uma vez não impede que você faça novas vezes, novos tratamentos. Sem problema nenhum. Ok.